Muitas vezes nós temos uma variável que nós queremos testar e dependendo dos valores dessa variável, nós vamos retornar um valor ou executar uma ação diferente. Nós podemos usar, por exemplo, a estrutura clássica da lógica de informação do switch. Switch da variável e colocando os vários casos e naquele caso nós podemos, de novo, retornar um valor ou executar uma ação. Mas nós podemos fazer isso de uma forma mais elegante no JavaScript, utilizando uma estrutura conhecida como objeto literal. E esse é o tema do nosso vídeo diário de hoje. Como todos os nossos vídeos, nós começamos no navegador Chrome. A ideia é você assistir, repetir e com isso todos os dias você estará aprendendo um pouquinho mais e praticando um pouquinho mais de programação. Aqui no navegador Chrome, nós digitamos about blank. Com o botão direito, nós clicamos em inspecionar e console. Então, vamos dizer que eu tenha, por exemplo, 4 valores. E eu vou simplesmente dizer que esses valores vão ter teste 1, 2, 3 e 4. Ou, para não dizer que é só transformar em string, vamos dizer teste A, B, C e D. Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, let valor igual a 2. E eu tenha, numa programação tradicional, algo do tipo switch, valor. E aqui que funciona o switch. Eu tenho case. Case 1, 2 pontos, alert, teste A. Então, aqui, break, certo? Até eu colocaria normalmente assim, talvez até indentado dessa forma. E aqui nós temos o case 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, supondo que eu saiba que o nosso teste vale 1, 2, 3 ou 4, certo? Então temos um valor que vai valer 1, 2, 3 ou 4 e que vai exibir teste A, teste B, teste C ou teste D. Então o que acontece? Como o valor é 2, ele vai exibir alert teste B. Teste B, ele vai fazer um alerta do teste B. O que eu fiz aqui? Eu tenho a minha variável, valor, que recebeu 2, e eu tenho o meu código switch, que conforme o valor do que eu estou testando, ele executa um código. Bom, mas nós vamos fazer isso de outra forma, usando objetos literais. Nós vamos fazer aqui, olha só. E veja, aqui a relação entre 1 e teste A, 2 e teste B, 3 e teste C, 4 e teste D, é uma relação que está no código, não numa estrutura de dados, está no código. Mas eu posso criar uma relação numa estrutura de dados e aí com isso fazer um código mais fácil de manter, mais elegante. Eu vou criar um objeto literal. Let objeto é igual objetos literais, eu crio com chaves e eu tenho pares de valores, que nós chamamos de o key, a chave e o valor. O key vai ser, por exemplo, 1 e o valor dele vai ser teste A. Eu vou ter também o 2, o 3 e o 4. Observa como ficou mais fácil de entender a relação entre os valores e as strings, aqui 2, 3 e 4, dessa forma, do que ali onde está misturado no código. Obviamente, é mais fácil de entender e manter isso aqui, onde eu vejo aqui bem compactado, bom, eu tenho esses 4 valores e esses 4 strings relacionados a eles. Mas como é que eu uso isso? Bom, primeiro eu vou só executar e aqui está o nosso objeto, certo? Ele tem as chaves e seus valores. Pois bem, eu posso ter objeto, o que nós tínhamos lá? Teste, né? O valor, desculpe, valor era 2. Então, em vez de fazer um switch de valor, eu posso ter um objeto valor. E está aqui teste B. Então, eu posso ter alert objeto valor. Teste B. Então, todo aquele código com vários switches, cada um com case, dando um alert, etc, etc, eu substituo, na verdade, por uma estrutura de dados que define a relação, olha, as chaves 1, 2, 3 e 4 e o valor delas, e um código que ficou apenas uma linha, alert, objeto, valor. Bom, mas o que acontece agora se valor for algo inválido, por exemplo, for uma string A, ou 0, ou 10, vamos dizer que o valor seja 10, certo? O que vai acontecer aqui? Essa página diz undefined, objeto
de 10 retornou um valor undefined, porque ele não faz parte aqui dos valores, 10 não está aqui, e, portanto, ele deu um alert de undefined. E observe que a chave não precisa ser necessariamente um número, e não precisa ser todas no mesmo formato. Eu poderia ter, só para mostrar, aqui, sei lá, desconhecido, ou, vamos ver, sei lá, nulo, ou vamos dizer que seja default, 2 pontos, teste e, certo? Se eu dissesse, e aqui, claro, eu coloquei um ponto e vírgula. Objetos literais, eles são separados por vírgulas. Eu me confundo sempre nisso. E aí, valor, em vez de ser 10, por exemplo, que estava, eu botasse default. Alert, objeto de valor, teste E. Então, não necessariamente precisa ser números. Pode ser strings. Mas, se valor for algo que não sei... aí ele dá o undefined. Como eu evito isso? Digamos que eu não queira dar o alert se não está previsto, se não está na lista. Bom, aí eu vou apenas criar o seguinte. If valor in objeto, e se valor em objeto é true, se valor for uma das chaves de objeto. Se valor in objeto, alert objeto valor. Não fez nada. Por que não fez nada? Porque valor não era. Mas se eu botar valor igual a 3, aí ele exibe teste C. Se eu botar valor é igual a 1, teste A. Então observa como essa estrutura, em que eu posso, inclusive, fazer um if testando se está naquelas chaves no meu objeto literal, aí eu faço a ação. Essa estrutura aqui, ela é muito mais adequada, moderna, fácil de manter, fácil de entender. Isso aqui, olha, o objeto tem essas informações. E aí, se o valor é um deles, ele vai dar um alerta dele. E aí você faz, não, mas eu vou colocar mais 3 itens aqui. Tudo bem, 5, 6, 7. Tu não tem que colocar cases com switch, com o alert, com o break. Tu só coloca a vinculação da chave com a respectiva string. E você ainda testa se o valor que ele passou por parâmetro ou uma variável, etc., é um dos valores válidos, e se for, ele executa a ação. Esse código é muito mais elegante. Se você tiver um desafio desse numa entrevista de emprego, fazer dessa forma, com certeza será muito melhor visto do que simplesmente uma solução com switch que pode ser implementada talvez em várias linguagens, mas que não usa os melhores recursos de uma linguagem como JavaScript, que aqui permite uma solução muito mais elegante, eficiente, de manter, etc. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, marcar o sininho, curtir, tudo mais. Aqui ao final nós temos a playlist dos nossos vídeos diários, e se vocês estiverem assistindo esse vídeo, não no dia que ele saiu, mas depois de nós termos feito já o próximo vídeo, que também mostrará um pouco mais sobre esse assunto, no final já vai ter também o link para o próximo vídeo. Então a playlist e o link para o próximo vídeo de objetos literais. Muito obrigado e até a próxima.